Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma imensa alegria, uma honra poder estar aqui na Assembleia de Deus, nosso Ministério de Madureira em Guarulhos, que é presidida por um decano da nossa igreja. O pastor Clementino é a história da nossa igreja, que eu tenho muita honra, orgulho e privilégio de poder acompanhar a mesa diretora da convenção desde muito jovem. E a gente pouco conversa, mas eu fico sempre admirando, olhando, e aquilo que a gente recebe em casa sempre é um bom testemunho. O pastor José de Campos, que é meu tio, sempre conta do tempo ainda do banco, onde eles abriram mão, ambos, de diretoria do banco, num cargo alto. O pastor José para ir para a idade e o pastor Clementino para servir o ministério. Isso nos serve sempre de um grande exemplo. Hoje em dia as pessoas procuram sempre qual é a condição financeira, qual é o salário, como é que vai funcionar, mas a gente precisa se espelhar nesses homens que fizeram e fazem a diferença na igreja. O senhor é um exemplo para a minha vida, você pode ter certeza. É um orgulho muito grande poder estar aqui, com muito temor e temor, que eu venho ao púlpito do Senhor, para poder também trazer um abraço do nosso bispo. Hoje pela manhã estava com o bispo Samuel, por isso que eu trazia, na verdade, o César. Eu liguei para o César às 8, falei: César, vamos cumprir o horário. Mas aí o bispo chamou e eu precisei atendê-lo. Ele vai para os Estados Unidos e eu preciso atender algumas agendas da convenção. Então, por isso, eu trazer um pouquinho, os irmãos nos perdoem, por favor. Vamos à palavra de Deus? Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 18 do livro de João. João, capítulo 18, o versículo de número 10. João 18, 10. Cumprimentar o pastor Américo, vice-presidente dessa casa, o pastor Marcos, também vice-presidente. Um prazer estar aqui com vocês. Na pessoa deles, cumprimento todos os obreiros dessa linda casa. João, capítulo 18, versículo de número 10. Quem achou diz amém? Amém. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida e o privilégio de te servir, Senhor. Deus, revela a nós o teu querer, a tua palavra. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. Usa-me como instrumento da tua palavra, perdoa os meus pecados. Se há algo que me impede de ministrar a tua palavra, perdoa, Senhor. Se há algo nos teus filhos que os impede de ouvir a tua palavra, perdoa-os. Todavia, que nós, diante da tua graça, possamos receber a tua voz. Fala conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. E dizemos amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Ainda sobre o pastor Clementino, tem algo importante, ô César. Você não conhece, ninguém sabe. A bispa Keila, que preside a CIB hoje, é minha irmã. E há pouco tempo atrás, um dia, a gente comentando sobre os pastores da igreja, ela disse assim: o pastor Clementino, ninguém sabe disso, só o Samuel, enquanto esposo. E ela disse assim: ele foi um dos homens que mais me ajudou, porque quando eu pisei no Brás, ele me chamou numa sala e me ensinou tudo que eu precisava para poder dirigir o Corafesp. Essa é parte da história desse grande homem de Deus que dirige esse trabalho, que muitas delas nós não vamos saber, como João escreve. Tem muitos feitos de Jesus que não estão escritos, e muitos feitos do pastor Clementino a gente não vai saber, mas a eternidade vai revelar sem dúvida os grandes feitos desse homem. O senhor é um exemplo para nós. Eu tenho um grande orgulho de poder estar perto do senhor sempre. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos, esse texto fala, extremamente conhecido, e tem dois personagens além de Jesus nesse texto, que é Malco e Pedro. Eu queria refletir com vocês um pouco sobre a história desses dois homens que se encontram nesse momento. Malco, diferente do que às vezes as pessoas pensam, Malco não é soldado. Malco serve o sacerdote. Se nós olharmos a instrução bíblica do Levítico, a regra de Deus para quem ocupasse essa função, nós vamos entender que Malco era provavelmente da tribo de Levi. Ele era oficial do templo para poder servir no templo, servir ao sacerdote, poder trabalhar nos atributos do que exigia a função sacerdotal. Então nós entendemos que esse jovem, desde muito cedo, entrega a sua vida para servir o reino de Deus. Muito embora a visão de Malco fosse conturbada, ok, mas é aquilo que ele aprendeu desde sempre dentro do princípio do judaísmo. Então a gente às vezes critica muito, mas os servos não tinham
essa razão total, aliás, não tinham como ter essa razão ou essa convicção do que é certo ou errado. Você, quando é um obreiro, você segue a diretriz de quem está acima de você. E Malco servia o sumo sacerdote. Ele então se dedica a vida toda. E qual é o princípio de um jovem aprendiz na igreja? Crescer no ministério, muito embora isso não se torne mais a realidade nos nossos dias. Não é o caso de Guarulhos, mas em muitas das nossas igrejas os jovens querem ser tudo, menos pastor. Você não tem mais aquela... É difícil, vai se tornando cada vez mais raro o jovem que vem numa reunião de obreiro, que coloca uma gravata, que quer servir, que quer ajudar. Vai se desestimulando isso, pregar a palavra, não é? Eu louvo a Deus porque o bispo Samuel me pegou desde muito cedo, e quando ainda jovem era complicado, porque você tinha que vir para a igreja de paletó e gravata e os amigos não vinham e tiravam sarro da gente, né? Mas louvo a Deus porque o bispo acreditou desde muito cedo. Porém, Malco servia dentro do templo e logicamente ele pensa que um dia eu vou ter oportunidade, um dia eu vou chegar lá. Assim como nós em toda a carreira procuramos chegar, sempre subir os degraus. Todo sacerdote que servia ao templo, havia o sumo sacerdote e os outros sacerdotes oficiais que iam de tempo em tempo sendo escolhidos para entrar e exercer alguma função, seja de limpeza ou do ofício sacerdotal. Não é isso que nós vamos falar essa manhã. Mas a verdade é que Malco, então, como um jovem, com um ímpeto de jovem, e o apóstolo Paulo fala sobre a importância da juventude, porque o jovem é forte, porém, o que falta ao jovem muitas vezes é a ponderância, é a calma, é refletir duas vezes. A gente, às vezes, muito jovem, age sem refletir muito. Eu me lembro que, enquanto vice-presidente do meu pai, ainda em Barueri, eu pensava algumas coisas, eu dizendo, mas tem que ser assim, vamos fazer, vamos. Não tinha medo de aluguel, não tinha medo de conta, não tinha medo de nada. Quando eu assumi a igreja americana, alguém olha e diz assim, pô, mas você não vai fazer? Eu falei, calma, vamos devagar, porque a responsabilidade que os anos nos traz é diferente, e a gente passa a não querer arriscar tanto, nós nos tornamos um pouco mais conservadores. Mas o ímpeto da juventude é isso, você não raciocina muito, você vai fazendo, e se tiver uma direção, aí acabou. Você não pergunta para fazer, você não questiona. Aliás, esse é um princípio que funciona no ministério. A autoridade que você respeita vai determinar onde você vai chegar. Se nós olharmos os príncipes de Israel, quando Moisés chama os 12, 10 deles voltam dizendo assim, não dá para entrar na terra, é impossível, lá nós não vamos pisar. Josué e Caleb dizem, não, a terra é boa, lá vai dar certo. E Deus diz o que para eles? Conforme vocês disseram, vai acontecer. Os 10 que disseram não, vão morrer no deserto. Os 2 que disseram vão entrar. Caleb, ao alto dos seus 85 anos, conquista, toma posse e ainda expulsa os gigantes, concretizando aquilo que Deus tinha para ele. Então a visão e a obediência é algo essencial no ministério. Mas às vezes a gente não raciocina muito e sai tomando atitudes. É muito fácil, quando nós olhamos o texto, e às vezes sem refletir muito, logo nós já criticamos Malco. Mas eu queria dizer a você, para desconstruir qualquer preconceito, para entender que Malco está debaixo de obediência. Ele é um jovem que recebeu uma ordem. Para Malco, Jesus não era o santo filho de Deus. Para Malco, Jesus era um desordeiro que estava indo contra a ordem do judaísmo. Então quando ele ouve dizer, olha, os soldados romanos estão aqui, vocês precisam prender Jesus, Malco vai lá e mostra quem é, segue atrás de Judas, e quando Judas beijar, você aponta. Ele está no ímpeto de obediência. Mas o problema de Malco não é com Jesus, ele não tem ódio de Jesus, ele está cumprindo uma tarefa, achando que está servindo o reino de forma certa. Essa é a visão dele. Na contramão disso, do outro lado dessa história, eu não quero cansar vocês, do outro lado da história tem Pedro. Todo mundo conhece Pedro. Pedro é um jovem que no pior dia da sua vida, Jesus aparece. Pedro, a Bíblia nos diz, o Evangelho de Lucas capítulo 5 descreve bem essa história. Ele está na beira do lago e ele pescou a noite toda e deu errado. Esse é o pior momento. Pedro era pescador, vivia disso. Todo mundo aqui que já passou um tempo na praia sabe que os barcos chegam de manhã e lá na beira da praia está todo mundo lá, os que querem comprar peixe fresco, os mercadores. Imagina naquele tempo. Então quando você chegava na praia, ali estavam os credores que Pedro devia, estavam lá para receber o dinheiro.
Ali estavam as pessoas que Pedro vendia o peixe para receber dinheiro também e poder levar dinheiro para casa. Ali estava tudo isso. E na casa dele havia uma família esperando o quê? Que Pedro chegasse com alimento. Quando Pedro pesca a noite toda e tudo dá errado, e ele encosta o barco, ele vai lavar a rede, ele está vivendo o pior momento. Porque os credores estão lá para receber e não tem dinheiro para pagar. Pior, os barcos dos amigos chegam e todo mundo pescou, o dele não. E Pedro, no pior dia da sua vida, tem algo que me chama a atenção. Por quê? Se fosse um dia bom, Pedro não estaria ali naquela hora. Porque se fosse um dia bom, Pedro teria vendido os peixes, teria resolvido a vida e teria ido para casa. Mas foi um dia tão difícil que todo mundo vai indo embora, porque a Bíblia diz que Jesus, quando chega, ele encontra 2 barcos só, de Pedro e seus irmãos. Quando Jesus chega, a praia já está deserta, já não tem mais barco, mas está lá o barco de Pedro, e Jesus olha aquele homem com a cabeça baixa, angustiado, preocupado, e Jesus faz um convite complicado para quem está num dia mau. Você ser gentil num dia bom é tranquilo, quando está tudo bem, quando você acordou de bom humor, dormiu bastante à noite, alguém vem e chega assim e diz assim, bom dia, você logo diz, bom dia. Agora quando tudo dá errado, irmão, invariavelmente tem aquele dia que você não quer cumprimentar ninguém, você já acorda, chuta o cachorro, vai embora, não quer saber, e alguém diz assim, bom dia, você diz, só se for para você. Todo mundo tem desses dias. Pedro está nesse dia, só que o dia mau não mudou sua essência, porque Jesus chega e diz assim, ó, empresta o barco para eu pregar. Irmão, a probabilidade de Pedro dizer não era muito grande, porque ele não está num dia bom. Ele poderia dizer, não, volta amanhã, hoje eu estou mal, hoje eu estou arrasado, hoje eu estou, irmão, eu preciso ir para casa dormir, porque tudo deu errado hoje. Mas mesmo tudo havendo dado errado, ele diz para Jesus, sim, Senhor. Esse é um princípio que o ministério, esse é um princípio de um ministério bem sucedido. Tem muitas vezes que nós vamos estar no pior dia, como o pastor Clementino estava dizendo, às vezes acordar cedo, vir para a reunião, e a gente não quer vir, a gente se desanima, poxa, mas é de novo, hoje está frio, choveu, a previsão do tempo dizia que ia esfriar em São Paulo, e a gente diz assim, não sei. Tem dia que você perde um emprego, perde um ente querido, e aí você se desanima, ou às vezes na igreja você se prepara, se desgasta na igreja, e alguém não te compreende, ou alguém se levanta contra você, e você diz, não está bom, eu vou largar, eu vou desanimar. Mas Jesus chega para Pedro num dia desse, bem difícil, e diz assim, me empresta o teu barco, deixa eu pregar a palavra. E Pedro abriu mão de toda a dor que ele tinha no coração, e entregou o barco, mesmo chorando, mesmo magoado, para ouvir o que Jesus tinha, e para permitir-se ser canal de bênção. A primeira palavra que eu queria dizer ao seu coração é isso. Mesmo que você esteja desanimado, angustiado, preocupado, entrega tua vida para Jesus. E mesmo que não esteja sendo fácil, deixa Jesus pregar, deixa Jesus falar. Vem à igreja nos piores dias, vem para a igreja, porque Jesus vai falar, e depois que Jesus falar vai mudar. Se você lembrar da história, a Bíblia diz que quando Jesus termina de pregar, Jesus diz para Pedro assim, meu filho, leva o barco para o mar alto. E Pedro diz o que para ele? Segundo a tua palavra. A Bíblia diz que a fé vem, e a fé vem pelo ouvir da palavra. Pedro estava arrasado, mas ele ouviu Jesus pregando e o coração dele começou a mudar. E quando Jesus disse assim, então vai para o mar, ele diz, olha Jesus, eu pesquei a noite toda, eu tentei de todo jeito, mas pela tua palavra que gerou vida na minha vida, eu vou obedecer. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que o Senhor está nesse negócio, e eu passo a acreditar, não por vista, mas por fé. E todos nós sabemos que então Pedro vai e pesca, e de uma forma maravilhosa as redes quase se rasgam. Esse é Pedro. E Pedro entrega a sua vida para Jesus. A partir dali ele passa a seguir Jesus. Ele tem sua sogra doente, e Jesus vai na casa dele, cura a sua sogra, toca-lhe a mão, e aquela mulher volta a se restabelecer. E Pedro começa a andar com Jesus, aprendendo todos os dias, ouvindo, dormindo próximo. Quando Jesus chama para orar, ele está lá. Quando Jesus vai orar, ele está presente. Quando Jesus opera milagres, ele está ali. Quando Jesus decide multiplicar os pães, ele é um daqueles que é parte ativa do processo, porque Jesus ordena os cestos, e Pedro retira com a sua mão, e ele vê que cada vez que ele coloca a mão, tem pão para ele pegar. Ele vai vivendo esse sobrenatural. Pedro anda sobre as águas, e a gente às vezes fala mal de Pedro. Pedro afundou. Eu costumo brincar lá na igreja onde eu sou pastor, para falar mal de Pedro, primeiro tem que andar sobre as águas. Se nunca andou, não pode reclamar, porque ele afundou, mas ele andou. Ele teve um privilégio que a gente não teve. E mais ainda, porque quando ele afundou,
Jesus estendeu a mão, assim como faz conosco, dizendo: quando você não consegue, quando a sua fé não é suficiente, eu estou convosco todos os dias. Esse é Pedro. Pedro tem testemunho com Jesus, tem experiências com Jesus. Porém, é difícil para eles compreenderem o que estava para acontecer, porque os judeus tinham um preconceito estabelecido na sua mente, de que Jesus seria o Messias, o libertador de Israel. Na cabeça dos judeus, Jesus iria estabelecer uma nova ordem, um exército, uma revolução. Ele iria armar o povo. Cedo ou tarde, eles iriam se levantar com autoridade contra Roma e iriam vencer uma guerra. Mas na concepção dos judeus, ainda que discípulos, eles olhavam dizendo assim: cedo ou tarde ele é o Messias, e ele vai nos levar para uma revolução. Prova disso é que Pedro está há 3 anos com Jesus, mas ainda carrega a espada. Eu queria perguntar para você aqui hoje, com muito respeito: você ainda carrega a tua espada? Pedro andou sobre as águas, Pedro multiplicou pão, Pedro orou com Jesus, Pedro expulsou demônios, mas ainda carregava a espada. E o que é espada? Espada é a velha concepção daquilo que a gente acha que é, da forma que a gente acha que tem que ser. Só que o que eu acho mais lindo, pastor Clementino, é que Jesus não briga com Pedro. Todo dia Jesus vê Pedro carregando aquela espada e Jesus não fala nada. Porque às vezes, muito embora ele nos ame, ele sabe que as experiências, na maioria das vezes, falam mais do que as palavras. E às vezes Jesus está vendo você como um filho. Você tenta ensinar a criança assim: não pode, não pode, não pode. Chega uma hora que você blinda o espaço para não ter risco de morte, mas você diz assim: eu vou deixar ele cair, eu vou deixar ele se cortar, eu vou deixar ele machucar, eu vou deixar ele passar uma situação difícil, porque é só assim que ele vai aprender. Ele vai ralar o joelhinho, mas vai aprender que não pode andar ali. E Deus, como um pai de amor, é isso. Jesus olha para Pedro assim: se eu mandar tirar a espada, ele não vai entender. Eu já disse para ele que ele tem que se converter, ele não está entendendo. Deixa ele carregar essa espada, que na hora certa ele vai entender que não é por aí. Mas Jesus não abriu mão de Pedro. Hoje em dia, nós vivemos uma geração de abrir mão. Ah, não serve, vai embora. E hoje, para cada desvio de caráter, também tem uma igreja. Eu não sei como é que está aqui em Guarulhos, mas em São Paulo, só na Celso Garcia, tem 200. Então, eu não gostei daqui, eu vou para lá. Não gostei de lá, vou para lá. Está faltando raiz no povo. Em dizer: não, é arrastando, chorando, gemendo, eu vou continuar. Eu sempre lembro, a minha mãe congregou na igreja de Madureira com o pastor Paulo. E naquela época a doutrina da igreja era muito forte. E um dia minha mãe veio na Santa Ceia de vestido vermelho. E ela veio de São Paulo, minhas irmãs, aquele a cara eram crianças, está na Santa Ceia de vestido vermelho. O pastor Paulo pega o microfone e diz assim: tem uma irmã de vermelho na igreja, enquanto essa irmã não sair, eu não sirvo a ceia. E minha mãe, tranquilamente assistindo o culto. Quando daqui a pouco em culto diz assim: irmã, é você. Ela, meu Deus. Ela saiu, domingo de manhã, domingo à noite, sabe onde minha mãe estava? Na igreja. Hoje você não pode chamar atenção, não pode corrigir, não pode exortar. Ah, eu não gostei. Ah, eu estou machucado porque o pastor chamou minha atenção. Irmão, a vara e o cajado consolam. Às vezes tem que dar uma apertada, mas é para a gente crescer. A nossa geração precisa rever esse conceito, seguindo os exemplos do nosso pastor Clementino e dos mais antigos que nos antecederam. Nós precisamos olhar e dizer: o fundamento é isso, é repreensão, é doutrina, é disciplina, mas é assim que vai para o céu. O caminho do céu é estreito, é apertado, mas é o que conduz à salvação. Quando nós somos repreendidos por nossas autoridades, às vezes machuca, mas eu preciso olhar e dizer assim: o bom pastor, ele corrige o que ama. Algumas das nossas igrejas não tem mais culto de doutrina, vai mudando os nomes, que para trazer o povo, a palavra continua a mesma, e tem que ser assim. O caminho é estreito, não dá para pavimentar, não dá para fazer duplicado. Tem gente que quer fazer uma bandeirante para o céu. O caminho do céu é estreito. E às vezes Jesus olha para a gente como olhou para Pedro, dizendo assim: tem potencial, eu chamei, eu escolhi, mas precisa aprender.
Nesse contexto, me ajuda aqui, César. Obrigado. Nesse contexto está Malco e Pedro. Malco, com o sonho de um dia servir no templo, com o sonho de ser um sacerdote, e ele cumpre todos os requisitos. E um dia ele vai debaixo de obediência, dizer: vamos prender o tal do Jesus. Quando ele chega ali, a Bíblia diz que Pedro toma a sua espada e corta a orelha direita de Malco. Nessa hora, muita gente diz: parabéns, Pedro, você defendeu Jesus. Eu respeito, mas talvez na teologia a matéria menos importante seja chamada apologética. Eu fico interessado, eu fico olhando, mas como é que pode ser? Não, nós temos que fazer apologia de Cristo. Irmão, será que Deus precisa que eu me levante para defender Ele? E a gente se levanta como um expoente da teologia. Oh, vamos falar sobre apologia cristã. Nós temos que defender o nome do nosso Deus. E o seu trono está nos céus, seus pés repousam nas terras. Um só anjo que ele diz assim: ó, passa ali no Egito, fere milhares de pessoas. Deus não precisa que nós o defendamos, Deus precisa que a gente o respeite. E Pedro levanta como quem quer dizer: eu vou defender Jesus. Às vezes, irmãos, na intenção de defender Jesus, nós podemos estar atrapalhando o nosso futuro. Deus chamou Pedro para ser pastor. Deus nos chamou para sermos obreiros. Deus nos chamou para viver debaixo da orientação do Espírito Santo, e não na nossa visão linear, pontual. Deus nos chamou para viver o impossível, o sobrenatural, para enxergar as coisas ocultas ao mundo. Mas se eu continuar carregando a espada, na hora da adversidade eu vou achar que eu tenho o direito de usá-la. Em nome de Jesus, a segunda coisa que eu queria dizer a você hoje: se você ainda está carregando alguma espada, deixa ela no altar hoje, e sai daqui hoje dizendo que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Ele cresça e eu diminua, que o poder dEle possa operar sobre as nossas vidas. E Malco é um jovem cheio de sonhos. Se você não tem sonho, talvez você não tenha mais motivo para viver. Eu volto, com todo respeito, a citar nosso pastor Clementino. Ao alto dos seus 89 anos, ele sonha. Ele olha para a sede nova e o olho brilha, dizendo: a nova casa que nós estamos edificando. E às vezes você está começando o ministério e, seja a vontade de Deus, seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é plena, é perfeita, mas você precisa sonhar. Se tiver que mudar alguma coisa, Deus vai mudando. Mas você precisa sair de casa todo dia e dizer: eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta. Malco tem os seus sonhos. E na cabeça de Malco ele diz assim: se eu estiver obedecendo, cedo ou tarde eu vou me tornar um grande líder aqui de Jerusalém, de Israel, dos judeus. E ele vai contra Jesus, mas Pedro pula na frente e corta a sua orelha direita. E aqui existe um grande problema, porque para um sacerdote servir no templo, Levítico diz que ele tinha que ser perfeito. E a tradição judaica vai dizer que ao servir no templo, o sacerdote deveria ter pontilhado de sangue sua orelha direita, sua mão direita e o seu dedão direito, para que ele estivesse debaixo do sangue, para poder agir, para poder pensar e para poder caminhar para servir a Deus. Ao decepar a orelha de Malco, Pedro não estava simplesmente defendendo Jesus ou agredindo um inimigo. Pedro estava matando o sonho de um homem. Pedro se levanta como voz de Deus, mas está destruindo o futuro de uma pessoa. E como bem disse o pastor Clementino, às vezes o problema está dentro da igreja. Pedro, que estava sendo preparado para ser uma boca profética, porque carregava a espada, se levanta para matar um sonho.
E eu quero dizer a você que eu e você não somos diferentes de Pedro. Ontem o bispo Samuel conversava conosco, o deputado César estava junto. O bispo dizia assim: vocês têm que tomar muito cuidado quando falam sobre uma pessoa. Se vocês disserem mal de alguém e eu agir contra esse obreiro de forma equivocada, o sangue estará sobre vocês. Nós que somos pastores temos que olhar o próximo, mas buscar o foco de Jesus, porque às vezes no nosso intuito a gente quer agir de uma forma, mas Jesus veio como graça, como poder, como misericórdia. Pedro esperava um Jesus que matasse os inimigos. Jesus veio dizer: eu vim perdoar aqueles que me ofendem. Pedro queria que Jesus ordenasse o anjo para destruir todos os adversários. Jesus vai para a cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A visão de Pedro agrada mais. A visão de Pedro de justiça, de punição dos inimigos, é mais palatável aos nossos ouvidos. Nós gostamos de saber que Deus peleja a nossa batalha. Nós ficamos felizes em saber que Ele vai nos colocar por cabeça e não por cauda. Mas eu preciso lembrar que Malco também é filho de Deus. Eu não posso me esquecer que o Malco talvez esteja vindo contra mim, mas está cheio de razão na mente dele. Para ele está fazendo o certo. Eu preciso saber que às vezes quem está me atacando está debaixo de uma orientação errada. Malco não era inimigo de Jesus. Malco era fiel ao sumo sacerdote que queria perseguir Jesus. Mas Deus olha para Malco e olha para Pedro como filhos. E Deus não tem filhos prediletos. Eu queria convidar você para entender, refletir que como servos de Deus, nós precisamos agir com muita consciência antes de tocar em alguém, antes de nos levantar para defender a igreja ou Jesus, porque às vezes você pode estar ferindo e condenando uma pessoa a perder os seus sonhos, o seu futuro. Malco, quando ele segura a sua orelha, mais do que a dor física, é a dor emocional, é a dor na alma. Ele diz: a minha história acabou. Eu nunca mais vou voltar para o templo. Eu nunca mais vou entrar no templo. Eu não posso mais frequentar. Eu não posso mais estar lá. E Pedro, por ter cortado a orelha, se torna um agressor. Se torna alguém digno de repúdio. Alguém que as pessoas iriam apontar dizendo: esse homem, ele é um homicida. Ele é um homem agressivo. Mas a bênção da Bíblia e a graça de Jesus sobre nós, a beleza do Evangelho, é que Jesus vai consertando os nossos equívocos. Isso é a graça. A justiça é quando Deus me dá o que eu mereço. A graça é quando Jesus me dá o que eu não mereço. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas Ele veio nos dar vida e vida com abundância. Quem está vivo aqui hoje? Você sabe por que eu estou pregando e você está sentado ouvindo e a gente chegou aqui hoje? Você vai dizer: ah, pastor, porque eu acordei, porque eu vim, porque eu dirigi. Não, nós só abrimos os nossos olhos hoje porque Ele nos doou vida, e porque o nosso pecado cobrou a dívida mais uma vez. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E todo dia, quando o sol brilha, a misericórdia se levanta e diz: eu vou ajudar mais uma vez. Ele está pecando, ele está errado, ele fez alguma coisa que não devia, mas a misericórdia o abraça e lhe dá mais uma oportunidade de estar de pé. Seja Deus louvado, porque Jesus continua consertando a nossa falta de visão. Aquilo que a gente enxerga errado ou age errado, a misericórdia vai nos abraçando. Porque diz a Bíblia que Malco está com a orelha cortada. Malco se tornaria alguém indigno para o templo, e Pedro um agressor. E Jesus diz: calma, ambos estão agindo de forma errada, mas tem uma essência boa. Um só quer ser sacerdote, o outro está caminhando aqui, mas está carregando coisas do passado. Eu vou salvá-los hoje, e eu vou mostrar para a igreja lá de Guarulhos que eu continuo presente para mudar a história. Talvez você tenha tomado decisões erradas ou feito aquilo que não era bom, mas Jesus se
se levanta para dizer: calma, eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Louvemos a Deus, porque Ele é o Deus que nos dá mais uma oportunidade. Se você está aqui hoje, é porque Ele está te dando a oportunidade de fazer certo hoje. E não para que você seja melhor do que o próximo, não porque você seja melhor do que o do lado, para que você vença você mesmo e você se torne alguém melhor do que você foi. Deus está te dando a oportunidade de hoje ser melhor do que você foi até aqui. Jesus vai até Malco e diz assim: vem cá, meu filho. E Malco está desesperado, a alma está dizendo: acabou meu futuro. Mas Jesus coloca a orelha de volta. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Aquele jovem levanta pela manhã naquele dia e diz assim: hoje eu vou lá matar o perseguidor de Israel. Quando ele volta para o templo, chega na sua casa, alguém diz: e aí o tal de Jesus? Ele diz: ele me tocou e a minha vida mudou. Eu fui condenado hoje por alguns instantes eu não era mais nada, por alguns minutos eu perdi tudo, mas ele me tocou, ele mudou a minha vida, e daqui para frente o meu sonho continua vivo. Remachou de candarabas e derrece. Ele está aqui hoje para te tocar e restaurar sonhos, projetos, planos que alguém pode ter cortado da sua vida. Talvez você com a visão errada caminhou errado, mas Ele veio essa manhã para dizer: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Malco levou uma vida toda errada, enganado. Mas quando ele conhece Jesus, ele não tem só a orelha consertada, ele tem a visão restaurada. A Bíblia não vai dizer mais o que aconteceu com Malco dali para frente, mas eu tenho certeza que por onde ele passou, ele dizia: Jesus me deu uma nova oportunidade, Jesus me deu uma nova chance. Tentaram matar os meus sonhos, mas Ele me tocou e eu continuo caminhando, porque Ele é misericordioso. Do outro lado da história temos Pedro, e nós sabemos que Pedro ainda sofreu um pouco, porque ele precisava aprender mais. Porém, Jesus não abriu mão dele. Você pode me ajudar, por favor? Olha para quem perto de você e diz assim: Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão de você. Malco veio todo errado e Jesus não abriu mão, dizendo assim: eu vou te dar mais uma oportunidade de escolher o certo. E Pedro, de forma errada, também toma a espada, agride. Jesus diz: calma, não é assim, eu vou consertar, porque eu não abro mão de você. Você vai me negar, mas vai precisar aprender. Você vai voltar a pescar, mas vai ter que aprender. Mas Jesus o abraça e diz assim: meu filho, a única coisa que eu quero saber é se você me ama, porque se você me ama, eu vou te ajudar a consertar isso. E esse coração difícil, essa cabeça teimosa, nós vamos ajustando. E você não será mais um pescador de peixes, você será um pescador de almas. E a Bíblia diz que Jesus, após ressuscitar, encontra Pedro. E Pedro está com seus irmãos escondidos no aposento alto, um lugar não muito maior do que esse templo. E eles estão com a porta fechada, porque as pessoas diziam: olha, aquele parece com Jesus, aquele anda que nem ele, olha aquele lá. E eles se trancam ali com medo de morrer. Eles se fecham dizendo: os próximos somos nós. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles
Pedro não tinha coragem de pregar o evangelho. Ele largou a espada, mas continuou machucado. Seus amigos estão todos arrasados, mas Jesus se põe no meio e diz assim: paz seja convosco. Jesus não abre mão de você. Ele é o mesmo que corrigiu um problema no caminho. E Ele é o mesmo que, quando você estiver desesperado, com medo, angustiado, vai se apresentar no meio do problema para dizer: calma, aquilo que te traz medo não traz para mim, aquilo que é problema para você não é para mim, aquilo que te assusta não me assusta. E aqueles homens, quando veem Jesus em pé, eles vão sendo renovados, e Jesus mais uma vez diz: paz seja convosco, recebam o meu Espírito. Jesus vai se retirando e diz para eles: agora vocês fiquem em Jerusalém e aguardem, porque eu vou, mas vai vir um que vai estar convosco em todo o tempo, todos os dias. Diz a Bíblia. Alguém se lembra do Pedro com a espada para matar Malco? Agora ele está no cenáculo humilde, orando, buscando, clamando. Diz a Bíblia no capítulo 2 de Atos que o Espírito Santo desce e eles passam a falar novas línguas, e as pessoas vão vindo de fora e começam a dizer: eles estão bêbados, estão embriagados. E Pedro se levanta, há poucos dias atrás com a espada guardada, querendo briga, agora ele está revestido, e aí ele levanta e ele começa a pregar a palavra de Deus. Pedro nunca tinha dado uma saudação sequer, mas na primeira mensagem que ele prega do Evangelho, dizendo: se arrependam, 3.000 almas se curvam a Jesus, dizendo: esse é o Deus que eu quero. Eu quero devolver o microfone ao nosso pastor querido, pastor Clementino, dizendo a você: Jesus não abre mão de você, e aquilo que te traz medo não traz para Jesus, e as suas atitudes erradas Ele está te dando graça para dizer: eu vou corrigir, mas eu não te quero com espada, eu te quero com unção. A espada que eu quero na tua mão não é a espada que corta cabeças, é a espada que penetra mais profundo do que juntas e medulas, é a palavra de Deus. É para isso que eu te chamei, e você, em o nome de Jesus, será usado para marcar a história da humanidade. Pedro não foi descrito pela história como um homicida. Pedro não foi descrito como alguém agressivo, um matador. Pedro se levanta como voz profética, e junto com seus irmãos, eles saem pregando o Evangelho a todas as criaturas. Alguém está me ouvindo? Quando Pedro vai subir ao templo, junto com seu colega de ministério João, um jovem aleijado diz assim: me dá uma esmola. Ih, rapaz, eu não tenho prata, não tenho nem espada mais, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho. É essa mesma unção que Deus quer sobre as nossas vidas. Eu quero terminar dizendo a você só uma coisa. Hoje nós estamos dentro de um templo, e esse templo é chamado de igreja. Alguém está me ouvindo? Se eu perguntar para você onde é que começou, alguém vai dizer: lá em Belém do Pará, lá na igreja do Brás, lá em Madureira. Vamos voltando mais para trás. Isso tudo começou quando Jesus encontra os 11 com medo de morrer, mas Jesus libera uma palavra dizendo: paz seja convosco, recebam o meu Espírito. De lá para cá nunca mais parou, só cresceu e vai continuar crescendo, porque a mesma misericórdia continua sobre as nossas vidas, e esse mesmo Espírito Santo continua nos pondo em pé. Que Deus te abençoe, que a palavra cresça no seu coração. Recebamos o nosso querido pastor Clementino, aplaudindo a Deus. Quem recebe a palavra seja abençoado no nome de Jesus.